Está aparecendo aí, tá. Então, esse estudo de hoje, nesse livro 5, né, sempre é a gente observar filosofia, ciência e religião. É o objetivo do estudo 5, né? Está sempre observando o tríplice aspecto da doutrina espírita. No dia de hoje, a gente vai ver, a gente já passou as semanas anteriores sobre inteligência, instinto. Hoje a gente está entrando na matéria, né? Para a semana, a gente vai para o perispírito. Então, vamos hoje aqui analisar um pouco essa questão da matéria. E, historicamente, e é sempre interessante a gente estar falando sobre isso, porque, historicamente, a gente vê que a grande contribuição da doutrina espírita é trazer a revelação de leis naturais. Essa é a grande contribuição. A revelação de leis naturais que, durante muito tempo, e ainda hoje, a ciência e a filosofia humana que se assentam na Terra não conseguem perceber. Porque o Espiritismo, muitas vezes, nos fala de coisas que não estão no reino da matéria. O próprio Cristo nos apresenta o reino dos céus, ou seja, algo que está fora da realidade material que a gente vive hoje, né? Então, a ciência, historicamente, sempre observou os aspectos tangíveis. Tanto é que Tales de Mileto, 625 anos antes de Cristo, Anaxímenes, Anaximandro, filósofos, né? Cientistas e filósofos, observando 580 anos antes de Cristo. Então, eles observavam os aspectos dos 4 elementos fundamentais: a água, o ar, a terra e o fogo. Então, esses eram os 4 elementos fundamentais que, a partir daí, a ciência e a filosofia achavam que tudo derivava. Por quê? Por causa dessa percepção das coisas tangíveis. Ninguém imaginava algo fora da matéria. Quem é que imaginava algo fora da matéria? A religião. Então, a religião, na interpretação dos códigos religiosos, dos livros sagrados, interpretava. E por essa interpretação, muita gente atrapalhou-se. Por quê? Porque achava que alguma coisa que ele pensava contrariava o que estava dito nas escrituras, que era sagrado. E você ir contra as escrituras era heresia. E se fosse heresia, fogueira. Então, esse é o caminhar da humanidade, não é? Quando o Estado se une à igreja, ele domina a multidão. Porque, de um lado, o Estado é que comanda a terra e a igreja é que comanda os destinos dos céus. Então, quando você se junta, e se juntaram durante muito tempo, a coisa fluiu, né? Então, o histórico da humanidade é passando por cima de muitos conceitos dessa natureza, né? E chegavam algumas evidências, já começavam a ventilar a hipótese da existência de um elemento gerador da matéria. Ou seja, o espiritismo que hoje nos apresenta o fluido cósmico universal como um elemento fundamental, que dali se deriva tudo, né? Então, são coisas que já começava a se ter a intuição. Esses cientistas, filósofos, são reveladores que vêm num determinado tempo reencarnar no contexto da sua localidade, da sua região, do seu tempo, para trazer informações. E eles vão projetando luz. É claro que você não pode, naquele momento, revelar tudo, porque você não tem base na ciência para revelar, né? Por exemplo, Jesus. Jesus é o governador do planeta. Jesus é o espírito que comandou e que comanda a formação desse orbe. Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei. O que era um doutor da lei? Eram aquelas pessoas que conseguiam interpretar melhor as escrituras e dizer para o povo o que significava o que estava dito.
Então, os doutores da lei eram autoridades eclesiásticas, digamos assim. Eram autoridades que interpretavam a lei. O que ele dizia era lei. Ele é o doutor da lei. Então, ele partia de uma interpretação. Então, quando ele pergunta a Jesus, num diálogo célebre, famoso, como é que faz para atingir o reino dos céus? Aí Jesus disse, para chegar no reino dos céus, é preciso nascer de novo. Aí o Nicodemos, doutor da lei, interpretava a lei, chegava e disse, mas como é que pode um homem velho voltar e entrar na barriga de sua mãe? Aí Jesus disse, não estou dizendo isso, eu estou dizendo nascer da água e do Espírito. Não é? Ele não consegue entender. Naquele tempo, ele não conseguia entender o que é que ele estava falando. Aí Jesus disse, olha, que você que é de toda a lei na terra não consegue entender, quando eu falo das coisas da terra, quanto mais se eu vier a falar das coisas dos céus. Então, Jesus faz uma referência à reencarnação. Mas, até hoje, muita gente acredita que isso não é reencarnação. Isso é batismo. Nascer de novo é se batizar nas águas. Nascer para uma religião. Ou seja, são interpretações, né, que as pessoas acabam tendo de determinadas citações. Então, Jesus não podia falar do nascer de novo e permanecer vivo a uma cultura que não conseguia entender aquilo. Então, assim, é a história da humanidade. E a matéria também passa por isso. Né? A matéria passa por todas essas discussões. A filosofia discutia muita coisa também. Filosofia, sentar e conversar como a gente está conversando aqui. Aí, Carlos faz, eu acho isso. Aí Sônia faz, não, eu acho que é daquele jeito. Ou seja, você pensa, você defende uma tese, o outro vem com uma antítese, o outro vem com uma constatação e chega-se a uma conclusão daquilo que é a lógica. Né? Isso a filosofia consiste nessa dialética. Então, quanto mais eloquente você for na arte do diálogo, mais convencimento você terá das outras pessoas. Não podia contrariar o poder do Espírito, não tem que tomar sentido. Foi o que fizeram com Sócrates, né? E, às vezes, você se torna tão autossuficiente e sabedor das coisas, como tem o movimento do gnosticismo, que eram os filósofos que conheciam as coisas, que não aceitam a interferência da ciência, da religião. Senão que isso aqui não. Está entendendo? Ou seja, você acaba se auto-intitulando o dono da verdade, porque você raciocinou e descobriu muita coisa, como grandes filósofos da história da humanidade. Né? Só sei que nada sei, penso, logo existo, né? Conhece-te a ti mesmo. São várias máximas de filósofos que ficam pensando, raciocinando, observando a natureza, os movimentos, e aí vão constatando diversas coisas. Então, em relação à matéria, a filosofia entende a matéria como sujeito, como potência, como extensão, como força ou energia. São definições, conceitos que, ao longo da história da humanidade, a filosofia foi chegando. Né? A matéria como sujeito. A reflexão é que a matéria é a mãe de todas as coisas da natureza. Desprovida ou não, assume única forma. Era um pensamento de Sócrates e de Platão. Ou uma realidade potencial. Era um pensamento de Aristóteles. Ou seja, são ilações no campo da filosofia de grandes pensadores da história da humanidade. A matéria como potência, princípio ou projeto, o princípio ativo e criador da natureza. Giordano Bruno, esse foi queimado na fogueira. Esse aqui era um padre que foi queimado na fogueira por discordar de pensamentos do clero. Esse aqui é um exemplo. Fogueira, amigo. Então, Giordano Bruno, que é nosso amigo, né? Pronto. A possibilidade de ser ou de não ser. Aristóteles. Matéria como extensão, substância extensa em comprimento, largura e profundidade. René Descartes.
a teoria atomista dos antigos. E por aí vai, matéria como energia ou força, força sólida mais prática, emanação de Deus, matéria viva, Leibniz e Newton. Vocês observem o seguinte, nós não somos filósofos, nós não somos cientistas, mas a gente não fica pensando nessas coisas. A gente não chega aqui, olha, por que existe a matéria? A gente não fica nesse questionamento. A gente apenas vive, convive, aceita e não questiona. Mas esses homens, no seu tempo, eles eram questionadores. Eles observavam as coisas e ficavam ali. O que é isso? O que é aquilo? Por que isso? Por que não aquilo, né? Então, eles ficavam observando a natureza e, a partir da observação da natureza, eles discutiam todas essas coisas, né? E aí revelavam leis, criavam postulados e assim evoluiu a humanidade, né? Nada. Observando os astros. Por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo um documentário que é as pirâmides do Egito. As 3 pirâmides do Egito. Kelps, Kefren e Miquerinos, né? As 3 pirâmides. 2 estão alinhadas e uma está um pouco separada. E a humanidade nossa ficou muito tempo sem entender por que aqueles antigos tinham construído verdadeiras obras sem estar alinhado. Por quê? Alguém desses daí, observando, começou a observar o céu e as estrelas. E ele observou que as 3 Marias da constelação de Órion tem 3 estrelas ali no centro que chamam o cinturão de Órion, que é as 3 Marias. E se você observar o alinhamento das 3 Marias, 2 estão alinhadas e uma está um pouquinho mais distante, desalinhada. Matematicamente, eles chegaram nos cálculos, inclinações, ângulos, distâncias, e chegaram à evidência que a construção das pirâmides é exatamente a réplica dos ângulos das 3 Marias. Ou seja, os antigos, os egípcios antigos, tinham pleno domínio de todas essas regras. Eles sabiam o que estavam fazendo, que até hoje a humanidade da gente não descobriu. Aí vem o Espiritismo para dizer, esse povo que está aí é o povo que vem de capela, viu? Então, eles são almas já cientificamente evoluídas. Mas se a gente não sabe disso, a gente acha que é milagre, que eram os deuses astronautas, como tem um livro. Né? Não é, porque quando você revela uma lei, a coisa fica mais clara para você. Né? Então, estas constatações de tudo que acontece na nossa vida, enquanto não se revela uma nova lei, não se diz o que é que está acontecendo, você acha que é muito milagre, porque o que está fora da sua compreensão, o que está fora da obra do homem é obra de quem? É obra de Deus. Daí a mitologia dos vários deuses. Né? Então, tudo isso é falta de conhecimento das leis naturais, que aos poucos vão sendo reveladas. É por isso que eu vivo repetindo para vocês, tudo é natural. Tudo é natural. Se você ainda não compreendeu, é porque você ainda não compreendeu aquela lei natural, ou ela não foi revelada. Mediunidade é um prato cheio para a gente descobrir leis naturais. Aí eu chego, não, porque eu sou médium e sinto uma coisa desse jeito. Ah, mas eu sou e não sinto. A sua mediunidade tem características diferentes da dela. Mas todas as duas estão dentro do espectro das leis naturais. Não cai uma folha de uma árvore sem a autorização de uma lei natural. Né? Então, este é o princípio máximo que a gente vai entendendo, que está tudo submetido a determinadas leis. Né? Matéria como energia ou força, Leibniz, então a matéria seria formada de partículas indivisíveis. Aí vem a história das mônadas físicas, né? As constatações. Agora, todas as observações, elas começam a se aprofundar
À medida que a ciência evolui, você começa a ter instrumentos de medição. Porque sem instrumentos de medição, como é que você observa? Você olha para o céu, vê um bocado de ponto brilhante. A olho nu você conseguiria enxergar alguma coisa? Não. Mas com equipamentos, telescópios, esses equipamentos espaciais, você começa a observar e você vai captando imagens. Por exemplo, hoje a ciência está discutindo um 10º planeta, aí, um 9º planeta, sei lá, no sistema solar nosso, que tem características totalmente diferentes dos outros planetas. Agora, ele sempre esteve lá. A gente que descobriu agora. Por que a gente descobriu agora? Porque alguma tecnologia chegou para medir, para observar e para trazer informação, e a gente tem a capacidade de interpretar aquela informação. Ou seja, a evolução da ciência nos projeta luz. É por isso que os espíritos nos dizem: o conhecimento nos aproxima. Quanto mais eu sei, mais capacidade de discutir eu tenho com alguma pessoa. Quanto menos eu sei, menos capacidade eu sei. Claro, todos missionários que vêm com determinadas tarefas. Todos os cientistas, pintores, iluministas, são o iluminismo. É o século que, quando a humanidade estava preparada, Papai do Céu, que é Jesus cumprindo as leis de Deus, disse: não, agora eu vou mandar um exército. E manda gente em todos os campos da ciência, da filosofia, da história. Para quê? Para ajudar a humanidade a evoluir. É assim. E um vem e descobre um equipamento, descobre a penicilina, o outro descobre um antibiótico, o outro descobre a vacina, o outro descobre na natureza os medicamentos. Porque antigamente os medicamentos estavam onde? Na natureza. Aonde continua estando. Mas quem eram os curadores? Eram os pajés, os xamãs, os curandeiros, que usavam os artifícios da natureza, a intuição, e descobria que aquele chá de boldo fazia bem para a digestão. Ou descobria que aquele suco de goiaba prendia o intestino. Que até hoje você está com dor de barriga, em vez de ir na farmácia, você pega a folha da goiabeira ou a folha da pitangueira, faz um chá e toma. Porque você descobre que ali por trás tem elementos materiais da química da natureza que vai lhe beneficiar organicamente. Eles nunca estudaram, mas eles aprenderam pela ciência da vida, do cotidiano. Né? Então, a gente vai evoluindo aos poucos, né? Newton dizia que era impossível a matéria ser isenta de tenacidade, de atritos, das partes e movimento. Ou seja, ele começava a observar e ver, não. O que a gente não vê, eles viam. Porque eles têm uma percepção muito mais aguçada de todas essas outras coisas, né? Quente, a matéria enche o espaço por meio de força motriz particular. Esse camarada com nome complicado aqui, que eu não... Friedrich Wilhelm, sei lá. A matéria possui 3 forças constituintes: força expansiva, atrativa e de síntese, que correspondem ao magnetismo, à eletricidade e ao quimismo. É o que a gente estuda. É o que a gente estuda no colégio, na faculdade, em química, em física, em biologia. São graças aos esforços desses reveladores. O médico de hoje atua em cima da informação que ele tem. O médico de hoje pede um exame que detecta determinadas coisas que no passado não tinha. O médico, a medicina, como eu estava dizendo, foi até o século passado a medicina das ervas. Hoje em dia, a medicina dos exames, da tecnologia. Você vai fazer um check-up, você passa 4 dias fazendo exame e meia hora avaliando o resultado. Que quem passa os exames normalmente não é quem dá o resultado, quem dá o laudo. Quem dá o laudo é o outro médico especialista nisso. Então o outro vai montar o quebra-cabeça. Não, isso aqui, aquilo lá. Mas é a evolução. Né? A evolução.
Daqui a pouco vai chegar a inteligência artificial, vai dizer tudinho, só o diagnóstico é isso aqui. Não é que a inteligência inventou, é que alguém ensinou uma máquina a pensar. E baseado naquilo ali, ele é mais rápido, mais preciso e vai dar um diagnóstico. E o médico vai apenas dizer, não é isso mesmo, ou dizer, não, está errado. Ou seja, vai ter que validar essas coisas. É a evolução. É a evolução, né? Então, por exemplo, isso é bom para a humanidade? Sim, porque talvez muitas pessoas não tenham acesso até à medicina em alto padrão de qualidade. Uma consulta de um grande médico especialista custa, sei lá, US$ 10.000. Mas se esse cara ensinar uma máquina a dar um parecer e um diagnóstico baseado no que ele sabe, no que ele entende e como ele interpreta, ele disponibiliza isso numa plataforma digital e isso torna-se massivo. Todo mundo acessa. Ou seja, o que antes era acessível apenas para quem tinha dinheiro, com a tecnologia, você amplia essa capacidade. Né? Agora, tudo tem que ser o ponto e o contraponto. Né? O ponto e o contraponto. A coisa vai massificando. Né? Antigamente, você faz uma radiografia e quem vai fazer o exame tem que olhar, tem que verificar e dar um parecer. Se você pega aquela mesma imagem e passa por um algoritmo, por um programa de inteligência artificial que foi ensinado, ele vai saber que aquela característica naquele lugar representa o diagnóstico de uma doença, de uma anomalia, desse jeito. Quando você passa no processamento, em 2 segundos ele diz o resultado. Em 2 segundos ele dá o resultado. É muito mais rápido. Você atende muito mais gente. Né? Você chega no continente africano e pode fazer uma imersão massiva, né, de resolver meio mundo de problemas. Então, são coisas que a evolução científica pode ajudar a humanidade, desde que tenha um propósito do bem. Né? Desde que tenha um propósito do bem. Eu acho que, principalmente no medicina, eu acho que a evolução, né, neste sentido, só é positiva. Mas aí são os humanos, que aplicam e usam para o mal. Né? Mas na medicina, a questão da evolução das máquinas, Claro. né, da interferência do algoritmo disso, na medicina, na aplicação correta, ela vai ser Claro. perfeita. Recentemente, o Paulo fez uma pergunta fantástica. Que pessoalmente, todo mundo vai olha, não tem memória inteira. O cara passou 1 hora com o Paulo, de forma menor. Né? 1 hora. Fantástica. E encaminhou, ajudou o Paulo em tudo. O senhor não tem plano, não foi barato. O senhor não tem plano, né? Não, aquele que a gente tinha pago. Né? Aí ele disse, eu vou me orientar. Assim, o senhor vai entrar, o senhor vai conseguir esse tipo de preocupação, de graça. O senhor vai fazer assim, tá nesse local, procure isso, faça isso. Aí o Paulo conseguiu. Deu o resultado para ele. Pronto, agora vamos para a segunda parte. Quase 1 hora. Que a gente vai para um médico presencial, não concepção toda. Mas que às vezes a gente vai na frente do médico presencial e ele mal sequer olha para as coisas. É isso mesmo. Nesse sentido, a questão da evolução ajuda, né? Então, a ciência diz que a matéria é como lei, massa, densidade de campo. Matéria como lei, governada por propriedades específicas, ainda que não se conhece todas, aquilo que a gente está discutindo. E ordenadas segundo o sistema organizado. Matéria como massa, qualquer coisa que possui massa, peso ou massa inercial, e ocupa lugar no espaço, estando sujeita à inércia. É formada de partículas elementares que entram na composição dos corpos. O valor da massa inercial é proporcional à força da gravidade. A massa é sempre a mesma, mas o peso varia com a gravidade. Na Lua eu sou leve. Na Lua eu sou leve. Porque o peso é igual a massa vezes a gravidade. Algum cientista descobriu isso. Então, se eu tenho 100 quilos, que não tenho mais,
o meu peso não é 100. O meu peso é 100, mas a minha massa é dividido por 10. Porque 10 é o peso, é a força da gravidade. Então, a força da gravidade me empurra para baixo. Está entendendo? Então, se eu tenho 100 quilos, a minha massa é 10. É 10 quilos. Por quê? Porque 10 quilos vezes 10, que é a força da gravidade, dá 100. 10 vezes 10 dá 100. Então, isso varia. O mesmo corpo de 10 quilos de massa, dependendo do valor da gravidade de onde ele esteja, o peso modifica. Por quê? Porque o fator de multiplicação é diferente. Agora, isso é observação. Isso é observação. Vai dizer a qualquer pessoa hoje na rua, diz, olha, você não tem 100 quilos, você tem 10 quilos de massa. Cara, você está ficando doido, rapaz? Porque, na verdade, você tem uma força gravitacional que ninguém sabe o que é uma força gravitacional. É a força de atração que a Terra exerce sobre os corpos que estão aqui na nossa atmosfera. Quando essa força deixa de fluir você, quando você tem uma gravidade zero, o que é que acontece na Lua? Os corpos. Por quê? Porque não tem força de gravidade. São leis que a gente vai descobrindo, não é? Então, a matéria como massa é uma forma de energia. A matéria é uma forma de energia, dizia Einstein. Tudo é energia. André Luiz diz que a matéria é a energia condensada. Não dá para entender isso. Muita gente não vai entender, mas é. Porque dependendo da forma da organização das partículas, a coisa muda. Né? A água. Você pode ver a água assim. As moléculas da água estão agrupadas de uma forma mais distante e ficam desse jeito. Se eu congelar essa água, como é que ela fica? Petrificada, no estado sólido. As moléculas se agrupam e você cria uma resistência diferente, embora a substância seja a mesma. Se eu ferver essa água, o que é que acontece com a água? Ela fica em que estado? Gasoso. Então, as moléculas se afastam mais ainda. Então, a mesma substância pode ser líquida, gasosa ou sólida, dependendo da arrumação das moléculas. Essa observação é ciência que vai estudando e vai... Aí ele vai querendo comprovar qual é a equação que está por trás daquilo ali. O que é que está por trás daquilo ali? Aí vem matemática, vem física, vem um bocado de coisa para você provar aquelas coisas todas, né? E por aí vai. Matéria como densidade de campo. Está aqui, André Luiz. Campo é o espaço dominado por uma partícula de massa. Aí o campo mental, o campo, segundo André Luiz, é uma zona iluminada pela chama. Está vendo aqui essa figura? O campo é a zona iluminada pela chama. É isso aqui, a chama da luz. A chama está aqui. 2, a intensidade do campo diminui com a distância da chama, de acordo com proporções exponenciais. Então, a intensidade do campo ela vai diminuindo. Uma luz que se projeta, você vai vendo até um determinado lugar. Tem gente que vê aura, né? Quando você vê uma aura, você está vendo uma intensidade de uma luz. Então, a intensidade de uma luz, ela tem uma intensidade de um campo vibracional. Dizem que a aura de Chico Xavier, ele estava aqui, a aura dele vai lá na frente, porque é a força da energia de Chico Xavier. Então, é uma coisa que brilha, né? Que se expande. É o campo, né? Campo magnético, campo de energia cósmica, campo luminoso, campo radioativo, campo de radiações metais, campo elétrico, campo eletromagnético, campo da aura humana. Ou seja, uma determinada substância que expande. O chakra é o fulcro de entrar energia no seu campo, no seu corpo espiritual, né? Esse campo aqui, por exemplo, você vai fazer um tratamento de um câncer. Aí você faz um tratamento de quimioterapia com radioterapia. O que é radioterapia? É uma substância que tem um campo de
atuação que atua numa determinada região. É por isso que você bota um radioisótopo lá dentro para ele projetar. E como o campo de atuação dele é restrito, ele só vai atuar naquela região. Ele não vai atuar no corpo todo. Se você faz uma quimioterapia, você pega o medicamento e injeta na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea, você vai ter o corpo todo recebendo aquele medicamento. Se você faz uma radioterapia, você pega um equipamento que ele tem um campo de atuação. Então, direcionado. Então, é um campo. Aquela coisa expande, né? Se você acende uma luz aqui, essa luz vai iluminar um determinado campo de luminosidade. Mais distante daqui, você não vai ver a projeção da luz. Por quê? Porque ele não atinge. Né? Então, são os campos da matéria. Né? Por exemplo, a luz que você está vendo hoje de uma estrela, ela não é ao vivo. O que nós estamos vendo no céu é o passado. Porque aquela estrela já viajou. Isso dá um nó no juízo da gente, né? Isso dá um nó no juízo da gente. Por exemplo, a visão que nós temos da Via Láctea é mínima. Né? Isso dá um nó no juízo da gente. Porque, veja bem, a gente, quando estuda em física, a gente sabe que a velocidade da luz, eu acho que é 320 mil metros por segundo. Né? Então, a gente vê a velocidade da luz a uma velocidade x. E a velocidade do som é uma velocidade menor. A velocidade do som é uma velocidade menor. Então, muitas vezes, uma noite de chuva como essa que passou, aparece um raio, você vê o clarão. E alguns segundos depois, você ouve o barulho. 320 é a velocidade do som. Metro por segundo ao quadrado é a velocidade do som. Então, você, por exemplo, quando vê um clarão no céu, caiu um raio, espera um pouquinho para ouvir o barulho. Esse pouquinho, se você contar no relógio, e for 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, você vai multiplicar isso pela velocidade da luz, e pela velocidade do som, e você vai descobrir a quantos quilômetros aquele raio caiu. Né? Porque isso é física. Né? Então, o que você está vendo hoje é uma projeção de uma luminosidade de uma estrela que está viajando no espaço. Então, existem medidas de grandeza no espaço sideral, que é ano-luz. Um ano-luz é uma unidade de distância. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. É longe que sobe. É muito longe. Então, quando você diz que o planeta mais perto da Terra fica a 500 mil anos-luz da Terra, é muito longe. Porque é a distância percorrida pela luz em 500 mil anos. Aí você faz... O universo é enorme. O universo é enorme. Imagine que tudo isso está ocupado por matéria, que é o fluido cósmico universal. E as variações desse fluido cósmico universal é que dão as inúmeras matérias que a gente conhece. Simples assim, né? Por isso que tem a teoria de tudo ou da grande unificação. Ou seja, leis semelhantes no macro e no microcosmo. As leis que estão regindo o microcosmo, o infinitesimal, a física quântica, são as mesmas que regem o macrocosmos. Ou seja, o universo de Deus é tão inteligente que do micro ao macro as leis são as mesmas. São teorias, né, de que tudo que acontece aqui também acontece lá. Então, a energia que atrai os grandes corpos é a mesma energia que atrai os elétrons que atua dentro da gente. Então, tudo isso, se você observar um sistema solar, ele é semelhante, quem se lembra de química no colégio, ele é semelhante ao núcleo que giram em torno dos núcleos elétrons, os prótons e os nêutrons.
as órbitas que giram em torno dos elétrons, dos núcleos. O núcleo é o Sol. Os elétrons giram em torno. Então, os planetas, os sóis que giram em torno dos planetas. Então, as mesmas órbitas, é tudo muito semelhante. E as leis são semelhantes, né? Proporcionalmente semelhantes, né? E o Espiritismo? Deus é o Criador Supremo e há dois elementos gerais no universo, o Espírito e a matéria, que é o que a gente está discutindo e aprendendo aqui. O Espiritismo nos diz isso, que é Deus, Espírito, matéria. A gente já estudou exaustivamente isso aqui, né? Os diferentes tipos de matéria têm origem no fluido cósmico universal, ou matéria cósmica primitiva. Ou seja, da matéria cósmica primitiva se adquire tudo, né? O fluido cósmico universal, FCU, assume dois estados básicos: o da ponderabilidade, ou seja, a materialização, e o da imponderabilidade, a desmaterialização. A matéria ponderada torna-se matéria, e o imponderável é fluido, é espírito, né? É o que o Espiritismo nos ensina. O fluido cósmico universal pode sofrer todo tipo de transformação. Ou seja, a origem de tudo, o fluido cósmico universal, e daquilo ali, a partir de inúmeras transformações, tudo se gera, né? Tudo está em tudo é gerado a partir daquilo ali. Como diz André Luiz, a matéria é um feixe de energia coagulada, condensada, como nos diz André Luiz no livro Libertação, capítulo 1. Né? O homem vive no reino de ondas, transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório que se exprime. A gente está mergulhado num grande oceano. E a gente é um receptor e um transmissor ao mesmo tempo. A gente capta energia, a gente transmite energia, a gente bate na onda do outro, a gente bate no campo mental do outro, a gente bate na aura do outro. A gente sente essas coisas. O sensitivo sente mais. Quando chega junto de uma pessoa boa, você sente um bem-estar, né? Se você sente junto de uma pessoa que não seja tão boa, você sente uma energia ruim. Aquilo ali parece que bate em você. Porque a gente está mergulhada neste mundo do reino de ondas, transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório que se exprime. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria desconhecidas na faixa de evolução humana. Existem outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor desconhecidas. Por exemplo, a gente ouve falar das colônias espirituais. Não é isso? A gente ouve falar das colônias espirituais e quando a gente estuda as obras de André Luiz, principalmente a coleção A Vida no Mundo Espiritual, a partir de Nosso Lar, a gente vê ele falando de casa, de móveis, de alimento, de água, que se a gente olhar para cima, a gente não vai ver nenhuma cidade. A gente não vai ver nenhuma cidade. Mas a gente está vendo pelos espíritos que elas existem e que eles estão lá. Então, existem outras manifestações de luz, de eletricidade, de calor e da matéria desconhecidas na faixa da evolução humana. Então, a gente não conhece a realidade material de uma colônia espiritual. A gente não conhece, mas existe, não é? E lá ele pisa no chão como se fosse esse chão aqui. Lá ele pisa no chão. A gente... Aí... Há 200 anos atrás, a gente respondeu isso, cara. Não sabemos. Não, continuo sem saber. Eu sou feito de uma matéria que, se eu pisar no solo rígido, que tem uma certa agregação molecular, eu não passo desse chão. Mas se esse chão fosse uma face de água, se eu pisasse, eu afundava.
Por quê? Porque a consistência material deste elemento faz com que o meu peso seja maior e eu rompa. Mas tem determinadas substâncias que não afundam na água. Por quê? Porque o peso específico dele faz com que ele não afunde. A densidade daquela matéria é menor do que a densidade, do que a resistência daquela matéria oferece. Então ele não afunda. Uma outra densidade é muito maior. Então você não afunda, porque tem muito sal. Então a água é mais, né? Determinadas substâncias boiam mais do que a outra. Por quê? Porque a densidade material daquele material é mais fluida. Então, em vez de ele afundar, ele sobe. Se você jogar uma bola de chumbo no mar, o que é que acontece com ela? No passado, o povo queria matar o povo, fazia o quê? Amarrava uma bola de chumbo nos pés do cabo e jogava o cabo do mar. Por quê? Porque o peso do chumbo é tão denso que ele afundava. E como você estava amarrado no chumbo, você ia também. Mas se você botar uma boia na cintura do camarada, o que é que acontece com ele? O isonor, a densidade é menor e ele não afunda. Ou seja, são características e propriedades da matéria que estão muito longe da gente conhecer. Todas as propriedades. Né? Mas a gente só sabe que assim, se você não quer afundar, o que é que você faz? Você pega uma boia, enche de ar e bota ela debaixo na cintura. Por quê? Porque o ar não vai penetrar na água. Está entendendo, gente? Então, são experiências da matéria que deixam a gente longe e distante de conhecer uma realidade que está aí. Mas as leis atuam sobre todas. Né? Então, por trás de todas essas informações, podem vir revelações que um dia a ciência humana vai descobrir. Aí, até lá, eu não consigo enxergar, por exemplo, eu não estou vendo os espíritos que estão assistindo aula aqui, aula não, que estão estudando com a gente aqui, desencarnados, eu não estou vendo. Por quê? Porque o equipamento que eu possuo, que é a minha visão, no corpo físico, não está calibrado para perceber esta frequência de onda que um espírito tem. Mas se tiver um médium aqui presente, com a faculdade mediúnica, que aí já transcende a matéria, ele vai enxergar com os olhos do espírito. E enxergando com os olhos do espírito, ele começa a ver, só estou vendo o camarada sentado ali. Mas quem está vendo não são os olhos. Quem está vendo é o espírito, com outra propriedade. Está entendendo? Então, são nuances que a doutrina espírita vai nos apresentando de determinada realidade. Da transfiguração em luz, eletricidade, calor de matéria, segundo o padrão de micróbio, que se explica. É isso? Intuição. A intuição é você captar uma informação. Porque, por exemplo, você está é um mundo, é um outro mundo, é um outro mundo, é um outro mundo, é. Porque, por exemplo, eu estou falando e você está ouvindo. Ok? Mas ele está falando e você está ouvindo o que eu estou falando porque eu estou aqui perto de você. Se você estivesse na sua casa e eu quisesse falar com você, eu ia usar o quê? Eu pego o telefone e falo e você ouve lá. Por que você ouve lá se eu falei aqui? Porque existe uma rede física ligando o meu celular a uma antena que transmite esta informação pela rede da antena, que perto da sua casa tem outra antena, que conecta com o seu telefone, e esse trem, digamos, é um trem, porque sai um trem, a minha voz está empacotada num trem, e esse trem viaja e chega na sua casa e você ouve. Usei um mundo
que a ciência humana conhece e conseguiu detectar e tornou isso factível e fácil de domínio público. Existe um outro mundo em outras faixas de frequência desconhecidas da faixa da evolução humana que os espíritos falam. Mas o equipamento que quem ouve na carne é só quem tem é o médium. E quando ele fala, você capta enquanto médium. Mas a ciência humana ainda não conhece. Mas usa o mesmo ambiente em outras faixas de frequência, em outros mecanismos de comunicação, que a gente ainda desconhece. Por exemplo, uma formiga fala com a outra. Agora, como é que ela fala? O que é que ela diz? Qual é o idioma dela? Eu só sei que ela fala. Porque uma formiga, a gente percebe que uma chega na outra e, de repente, um peixe comunica-se com... Ou seja, há mecanismos de comunicação que estão dentro de um mundo de ondas, de raios, de eletricidade, de calor, de matéria, num padrão vibratório que se exprime, que a ciência humana não consegue medir todos, porque não tem instrumentos para isso. Então, a intuição é captar uma energia numa determinada faixa de frequência. Por exemplo, você vê a gente numa reunião mediúnica, a gente às vezes fala, fulano de tal, você não sei o quê, não sei o quê. A gente não diz isso. Quem é que disse a você que era fulano de tal? Algum espírito colocou para você aquilo ali e você, intuitivamente, você diz. Intuição. Intuição. A intuição vem e quando a intuição vem, você se aproxima do espírito. Né? Comigo acontece, mas só acontece na reunião mediúnica. Só acontece na reunião mediúnica. Aí você fala, diz o nome, quem é, quem não é. Aí o espírito, ou seja, eu estou falando com alguém que conhece o que eu estou fazendo aqui. Vem a intuição, vem o nome, vem uma história e vem. Né? Eu sempre tive uma dúvida assim, até hoje eu tenho. Kardec ele não recriminava nem condenava os ledores do Dona Tisha. Não. Ele admitia, mas não condenava. Não. Não, porque ele sabia que faz parte, a intuição, a mediunidade, faz parte. Agora, até que ponto aquilo é usado para o bem ou para ganhar dinheiro? É a ética. É muito tênue a camada, entendeu? Mas vamos concluir aqui por causa da hora. As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Ou seja, a física atual aproxima-se cada vez mais desse conhecimento de leis universais, que são leis de Deus, que a doutrina espírita apresenta e explica e revela, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos, do micro ao macro, a diretriz divina de tudo isso. Né? Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Ou seja, tem muita coisa por trás de todo esse universo que a gente está muito longe de conhecer, né? E que a doutrina espírita, aos poucos, vai conhecendo. Quem quiser estudar mais, está aqui este capítulo 6, denominado Uranografia Geral, do livro A Gênese, que é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, e assinadas pelo espírito Galileu Galilei, médium Camille Flammarion. Né? Então, isso aqui é um tratado. Para quem gosta do assunto espaço, tempo, matéria,
universo, planetas, sóis. Quem gosta desse tema, capítulo 6 do livro A Gênese. Ok, gente? Que eu não vou me deter aqui porque é denso, né? Mas é um tratado que a doutrina espírita nos apresenta, né? E também tem as questões do livro dos espíritos, né? No livro Evolução em Dois Mundos, só para citar um pouco esse conhecimento espírita e essa revelação, André Luiz coloca que o plasma divino é o fluido cósmico universal, o hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial do universo, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Isso é o plasma divino. Existe uma cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescrutível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói o sistema da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, a gente traz esse texto aqui para refletir que tudo é criação, tudo é o universo de Deus, e as inteligências superiores atuam permanentemente criando, co-criando e distribuindo oportunidades para todos nós evoluirmos no plano em que a gente está. Ok, gente? A matéria no livro dos Espíritos é o estudo das questões iniciais do livro 21, né? E para terminar isso que Rita está dizendo aí, viu, Rita? É isso aí, viu, Rita? Raios, ondas, médios e mentes, no livro Nos Domínios da Mediunidade. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos da sua conceituação milenar. Extraordinárias descobertas, novos e grandiosos horizontes ao conhecimento humano. Velhas afirmações científicas tremem nas bases, e desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. O veículo carnal agora não é mais que um turbinal eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus, e ainda mesmo quando a celebração se perverte, transitoriamente subordinada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo ao glorioso porvir. O futuro pertence ao Espírito. Ok, gente? Então, esse é um pouco o estudo que a gente traz na manhã de hoje, para a gente entender que tem muita coisa entre o céu e a terra, muito mais do que possa imaginar a nossa vã filosofia, né? Então, a ciência evolui, a filosofia evolui, mas os postulados divinos são revelados gradualmente, conforme a nossa capacidade, e a matéria
não pode ficar fora disso. Ok, gente? Então vamos concluindo por aqui.